E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra que tenho certeza também que há de abençoá-lo grandemente. O tema dessa mensagem é a única verdade que o diabo contou. A única verdade que o diabo contou. Queridos, se existe uma verdade fundamental e básica na vida cristã, é que independente do contexto, das diferenças e das lutas que porventura nós enfrentamos, nós temos um adversário em comum, temos um inimigo real. A Bíblia afirma a existência desse inimigo real. A Bíblia afirma a existência de Satanás, do diabo, e o qualifica como aquele que vem senão para roubar, matar e destruir. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, não tenha dúvida que ele, de acordo com o que diz a Escritura, está ao nosso derredor. Ele está lá do lado de fora, que é o lugar que lhe convém, amém? Amém, igreja? Amém. É o lugar que lhe convém. Não, nós não permitimos que ele entre nesse ambiente, porque separamos esse espaço para a glória de Deus, para exaltar o nome daquele que é sobre todo nome. Diz a Escritura que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu queria que você imaginasse nessa hora, que aqui ao nosso redor, os anjos do Senhor estão protegendo a sua vida, estão guardando a sua vida, e lá depois dos anjos, ao derredor, está o inimigo, buscando uma oportunidade, buscando uma maneira de roubar a sua atenção, de desviar o seu foco, para que você perca a oportunidade de receber algo especial da parte de Deus. Dentre muitas características que eu poderia dizer sobre esse ser espiritual da maldade, talvez a mais marcante de todas seja que ele é um mentiroso. Que ele é mentiroso, e a Bíblia diz que inclusive ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, declara: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, porque não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia afirma a existência desse ser espiritual da maldade. Foi criado por Deus em perfeição, mas ambicionou ser igual a Deus e caiu junto com um terço de todas as hostes angelicais. E desde então ele tem feito oposição a tudo aquilo que é de Deus. Uma vez que não pode tocar em Deus, ele toca na coroa da criação de Deus, que é o ser humano, que é o homem. Eu e você somos alvo dos seus ataques. Creio que talvez uma das mentiras mais engendradas do inimigo em nosso tempo seja inclusive a sua não existência. Existem igrejas, existem pastores que não acreditam na existência do diabo. Existem pastores, igrejas e correntes teológicas que afirmam que tudo isso foi inventado pelo catolicismo romano medieval para trazer as pessoas à igreja por medo do inferno. Mas a Bíblia é muito clara, e a Bíblia já assim o declara. Ele articula a mentira como ninguém mais. A Bíblia diz que a sua sequência de mentiras começou no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, disse então a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele começou a sua artimanha da mentira na criação do homem. Já começou fomentando a dúvida acerca das promessas de Deus e gerando incertezas acerca da palavra que o Senhor havia ministrado. A sua astúcia e a sua ousadia não têm limites. Foi capaz de tentar o próprio Senhor Jesus.
Lá no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. E querido, é fato que ele usa então do engano, da mentira, para arquitetar os seus planos malignos na terra. Agora, no entanto, eu preciso alertar você, como um estudante da Bíblia, porque ainda o sou. Todos os dias eu me surpreendo com a palavra, todos os dias essa palavra, ela é viva ao meu coração, uma palavra nova salta aos meus olhos. Eu preciso dizer que em toda a sua existência, ou na existência narrada na Escritura, desse ser espiritual da maldade, nós temos apenas um episódio em que ele declara uma verdade absoluta, uma verdade poderosa. A Bíblia diz que ele, em um dado momento, ele afirmou algo que é a mais pura verdade, embora seja um ser acostumado com a mentira. Atos capítulo 19, versículo 11, 12 e 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Jesus, eu conheço. O diabo conhece quem é Jesus. O diabo conhece quem é Jesus. E infelizmente conhece muito mais do que nós imaginamos, e conhece muito mais do que muitos crentes. Existem crentes evangélicos que acreditam e conhecem muito menos. Ele sabe exatamente quem é Jesus, e essa foi uma verdade poderosa que nem ele teve como mentir, nem ele teve como adulterar. Ele teve que se dobrar e falar a verdade, mesmo em lábios acostumados à mentira. Agora nós também precisamos atentar para uma pergunta: e você conhece Jesus? E você conhece a Jesus? Essa única verdade que o diabo contou, que conhecia Jesus, ela possui alguns desdobramentos. Eu queria comentar e conversar com você um pouquinho. Possui alguns desdobramentos. O primeiro desdobramento dessa verdade é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só os homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus. As irmãs. Todos juntos: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é uma verdade fundamental da Escritura Sagrada e da nossa teologia. Lucas capítulo 8, versículo 27 e 28 declara: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Esse incidente aconteceu quando Jesus foi pregar em uma região chamada Gadara. E ali encontrou um homem que já há muitos anos era atormentado por possessão demoníaca. As pessoas da cidade já haviam feito de tudo para tentar contê-lo, mas agora vivia nos sepulcros, abandonado por todos, pela sua família e pela sociedade. Quando Jesus se aproxima daquele homem, o endemoniado, que diz a Escritura, inclusive, que estava possesso por uma legião de demônios, muitos demônios, este homem endemoniado prostrou-se aos pés de Jesus, colocando-se em seu devido lugar,
Porque entenda uma coisa, o diabo não tem vez com Jesus, o diabo não está em pé de igualdade com Jesus, o seu devido lugar é debaixo dos pés daquele que venceu a morte. E ali ele se coloca aos pés de Jesus e diz: Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, essa declaração é uma declaração por demais importante. Essa declaração, ela é a base de toda a nossa teologia, ela é a base doutrinária da nossa fé. Essa afirmação que Jesus, ele era o Filho de Deus, constituía, na época dos primeiros discípulos, a sua declaração de fé, como se uma proposta, uma teologia simplificada para que todos entendessem. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a pessoa de Jesus, porque nós não seguimos um conjunto de valores, ou de ideais, ou de filosofias, nós seguimos uma pessoa, de maneira que se você tira Jesus do cenário, não há absolutamente mais nada para se seguir, não há absolutamente mais nada que inspire a nossa fé. O cristianismo não é um conjunto de regras, nem de valores morais, é basicamente uma pessoa. Jesus, ele é o centro da nossa fé. Jesus, ele é o centro do cristianismo. A pessoa de Jesus, queridos irmãos, é absolutamente singular. Nenhum outro homem pode ser comparado a Jesus. Querido, é até covardia comparar. Jesus é o maior vulto da nossa história. Nasceu em um país obscuro, em uma época subdesenvolvida, numa aldeia desconhecida, de pais absolutamente irrelevantes do ponto de vista social ou político. Nunca frequentou grandes escolas, não teve grandes mestres, nunca fez uma viagem que fosse superior a 300 quilômetros, nunca deixou uma linha sequer escrita. Escolheu 12 homens para ser seus discípulos, homens sem nenhuma expressão social ou política à sua época. Um traiu, 10 fugiram, um seguia de longe. Terminou rejeitado pelo seu povo, que pediu a sua morte. Morto, tudo parecia acabado, mais um fracassado da história, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia, a história da humanidade se move completamente, e ele não somente rasga o véu do templo, mas divide a história, de maneira que até hoje nós contamos os tempos dizendo antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio e marcou a humanidade. Nunca empunhou uma arma, mas conquistou mais vidas que qualquer guerreiro ou general. Se nunca escreveu nenhum livro, mais livros se tem escrito sobre ele do que sobre qualquer outro vulto na história. Milhões de pessoas ao longo da história morreram por ele e ainda hoje morrem pelo nome de Jesus. Isso torna absolutamente distinto de qualquer outra pessoa e torna também o cristianismo, a fé cristã, a fé em Cristo, incomparável. Quando declarou a instituição da sua igreja, a pergunta inicial de Jesus para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele pergunta o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, e eles começam a falar e perguntam: e vocês, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta palavra a sua igreja foi organizada, sobre esta palavra nós estabelecemos a igreja do Senhor. Portanto, querido, entenda uma coisa: é possível nós errarmos em muitas doutrinas da igreja, é possível nós termos visões diferentes sobre diversas teologias. Você pode crer diferente, não há menor problema.
Ah, pastor, mas a igreja pentecostal pensa de uma maneira diferente sobre as manifestações do Espírito Santo. Não há menor problema. Não há menor problema que você tenha uma visão diferente sobre a escatologia, a doutrina que fala sobre os últimos dias, sobre a doutrina do fim. Não há menor problema. Não há menor problema que tenhamos uma visão diversa sobre a doutrina do pecado ou a doutrina do homem, mas, queridos, eu preciso dizer para você que não pode haver divergência sobre a doutrina de Jesus. A cristologia, a pessoa de Jesus é absolutamente singular, de maneira que, se você não crê em Jesus, todo o restante do que você crê não tem o menor sentido, não tem menor valor. Portanto, precisamos sim crer de maneira correta em Jesus. E quem é Jesus para nós? Ele é o Filho de Deus. Amém? Ou não amém? Amém. Ele é o Filho de Deus. Não aceitamos minimizá-lo, rebaixá-lo a qualquer outro posto. No Espiritismo, por exemplo, Jesus era um médio de primeira grandeza. Para o Espiritismo, eles não falam mal de Jesus. Dizem Jesus, com certeza, uma criatura espetacular, um médium de primeira grandeza, mas não Filho de Deus. Errados. Para as testemunhas de Jeová, por exemplo, ele é criado por Jeová, mas não é o Filho de Deus. Para o budismo, Jesus foi um grande mestre. Para o mormonismo, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Para o islamismo, Jesus teria sido um mensageiro de Deus, porém menor que Maomé. Para a nova era, Jesus não era absolutamente nada, porque todos nós somos deuses. Jesus é o Filho de Deus, e só nele, nós encontramos essa qualidade. Amém? Segundo desdobramento dessa única verdade contada, Jesus eu conheço. Jesus Cristo também, ele é o caminho para a salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Vamos repetir juntos, vamos lá? Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 16 a 18, declara: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continua fazendo isso por muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Nesse texto nós vamos encontrar o segundo desdobramento dessa verdade, da única verdade que o diabo contou, que conhecia Jesus. Paulo e Silas chegaram a uma cidade chamada Filipos para pregar o evangelho de Jesus, e lá houve grande aceitação da palavra. As pessoas estavam aceitando Jesus, mas havia naquela cidade uma mulher que ela tinha um espírito maligno de adivinhação. E essa mulher, possessa por esse espírito, ela então faz uma declaração que vai mudar totalmente o paradigma espiritual daquela cidade. Disse que Jesus, esses homens pregavam Jesus, o caminho da salvação. Entenda que Filipos ficava na península grega, berço da cultura grega e da ideia do pluralismo religioso. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Havia esse pensamento na época. Hoje, isso é muito forte no nosso tempo, mas naquela época que surgiu essa ideia. Não importa quem você adore, o importante é que você adore alguém, porque todos os caminhos levam a Deus.
E aqui nós vemos essa mulher, possessa por um espírito maligno, faz uma declaração aqui, que vai reafirmar o conhecimento profundo que o inimigo tem do nosso Senhor, quando diz que anunciava o caminho da salvação. Atente, querido, que a palavra do Senhor declara o caminho da salvação. Não é um caminho, não é uma possibilidade, não é uma alternativa dentro de um cardápio religioso. Não, é o caminho, porque só existe um caminho para a salvação. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. Querido, entenda uma coisa: não há outro caminho para a salvação, não existe outra alternativa. Se você não percorre o caminho que é Jesus, me perdoe, você está perdido. Você está perdido, porque só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus era uma pessoa singular, a sua natureza era divina e também humana. Por isso Jesus provou isso através dos seus atributos, atributos que só pertenciam a Deus. Jesus possuía. Isso confirma a sua natureza divina e, portanto, o qualifica para ser o caminho da salvação. A Bíblia fala que Jesus é eterno. Você é eterno? Não. Buda foi eterno? Não. Maomé foi eterno? Não. E nenhum outro vulto da história, por melhor que tenha sido, foi ou é eterno. Jesus é eterno. João 1, versículo 1, 2 e 14 declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui o evangelista qualifica Jesus como sendo o verbo, a palavra, aquele que dá origem às coisas. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. João 16, versículo 30 declara: agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Ele é onipresente. Mateus 18, 20 declara: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia! Porque Jesus está entre nós hoje. Então esse texto se confirma porque ele está entre nós. Ele é onipresente, ele está aqui, e ele está em cada casa, em cada lugar em que pessoas o busquem com um coração verdadeiro. Querido, Jesus na cruz do Calvário, ele fez uma obra completa, porque era perfeitamente homem e porque era perfeitamente Deus, natureza singular, oriunda do seu nascimento virginal. Jesus podia fazer o que nenhum homem pôde fazer. Ele pôde ser mediador. Mediador é aquele que está no meio, é aquele que de um lado ele está com a sua natureza divina segurando a mão do Pai, e com a sua natureza humana ele pode segurar a mão do homem pecador. Jesus é o único que pode fazer isso. A Bíblia declara em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Querido, não há outro em que você possa contar para fazer mediação. Ah, pastor, mas eu gosto muito daquele santo de devoção, é uma pessoa, foi um exemplo. Pode, é uma pessoa maravilhosa, que bom que foi, mas ele nunca poderá fazer mediação entre Deus e o homem. Eu preguei aqui alguns anos atrás uma palavra sobre Maria, faz bastante tempo, vale até a pena pregar de novo, sobre Maria. Irmãos, anunciei do jeito que eu faço. O padre mandou o representante da Igreja Católica,
e sentaram aqui atrás. Quem lembra disso? Lembra? Sentou lá atrás, os representantes da Igreja Católica que vieram para ver o que ia falar sobre Maria. E eu falei, eu vou falar sobre Maria tudo que a Bíblia fala sobre essa mulher. Porque embora ela não é mediadora, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. É uma mulher extraordinária. Pensa comigo, Deus olhou do céu para a humanidade e viu uma mulher, bendita és tu dentre as mulheres. No entanto, não diz que ela é mediadora entre Deus e o homem. Querido, em relação à sua salvação, em relação à sua fé, em relação às suas orações, você só pode orar a pessoa de Jesus. Você só pode pedir a Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. E Ele morreu lá naquela cruz, verteu o seu sangue por mim e por você. A palavra do Senhor declara, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Querido, a salvação é somente através da pessoa de Jesus, porque Ele é o único caminho, não tem outro caminho não se engane, só há um caminho para a salvação, que é Jesus, o nosso Senhor. E para terminar, Jesus Cristo vai destruir as obras do mal. Jesus Cristo vai destruir as obras do mal. Lucas capítulo 4. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse: cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, amém? Jesus Cristo é o caminho da salvação, amém, igreja? E Jesus Cristo, Ele vai destruir toda a obra do mal. Querido, entenda isso de uma vez por todas. Você não precisa viver com medo, você não precisa viver escravo de potestades e principados do mal, você não precisa ser mais refém de espíritos malignos. Você não precisa temer isso em nome de Jesus, porque Jesus pisou na cabeça da serpente e Ele já venceu, e Ele vai destruir toda a obra do mal. Irmãos, é lamentável ver crentes que frequentam escola bíblica dominical, que dizem que leem a Bíblia, morre de medo dessas coisas. Pastor, nem fala disso que eu já fico tremendo. Pastor, passei na frente da minha casa, fizeram lá um despacho, olha, eu fiquei todo arrepiado, e eu vou mudar meu caminho. É lamentável que crentes se preocupem com isso. É lamentável que crentes fiquem atormentados. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Aquela vizinha colocou o meu nome na boca do sapo. E agora, o que eu faço? Eu já dei a dica para vocês: deixa o sapo se engasgar com seu nome, porque você é de Jesus. O mal não pode lhe tocar, querido. A Bíblia declara isso: mal nenhum chegará à sua tenda. Entenda que às vezes é você que abre a porta. Entenda que às vezes você quase que convida o Satanás para entrar na sua casa. Essa é a verdade. Mas ele não tem autoridade para isso, porque Jesus veio para destruir as obras do mal. E se você é de Jesus, irmão, se você está nas mãos de Jesus, quem poderá tirá-lo dessas mãos poderosas? Não tenha medo. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, e o inimigo não poderá tocá-lo. É o inimigo que tem que nos temer. Me lembro
de uma das edições do nosso projeto Atitude, Impacto de Evangelismo no Carnaval, nós montamos uma tenda na praça no dia do Bloco das Piranhas. É o pior dia do Carnaval. As pessoas estão alcoolizadas, drogadas, alucinadas, e nós montamos uma tenda de apoio médico, nós montamos uma tenda com uma maca de, como é que é? De massagem, como que era? Massoterapeuta, tinha tudo isso lá. E alguém me chamou: pastor, olha quem está lá para receber o tratamento da massoterapeuta. Eu falei: quem? É um dos principais pais de santos da cidade de Araruama, é um dos maiores da cidade. E agora, o que vamos fazer? Falei: gente, que glória! Ô glória! Pensa só, vamos botar uma massoterapeuta ungida para impor as mãos sobre esse homem. Aperta ele, impõe as mãos e vai expulsando de azeia logo. Irmãos, não tem por que temer, não há o que temer. O diabo não está em pé de igualdade com Deus, ele já é derrotado. Já é derrotado. 1 João capítulo 3, versículo 8, o último texto que eu vou ler. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O inimigo tem tentado algo contra a sua vida? Você tem sentido que ele está tentando atrapalhar você? Você tem sentido a interferência dele no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos? Você tem ficado atormentado à noite, perdido o sono, visto coisas, vultos? Já contei para vocês aqui. Tem gente que não acredita e você fica à vontade para acreditar ou não. Mas na última que ele fez comigo, os móveis da minha casa balançavam, sacudiam, parecia aquele filme Poltergeist. Parecia um filme de terror. O inimigo tem tentado algo contra você? Eu me lembro, irmãos, a primeira vez que isso aconteceu comigo. Ainda um jovem pastor, inexperiente, e aconteceu uma noite comigo, algo muito perturbador, algo muito esquisito, muito sinistro. Eu fiquei preocupado. E eu cheguei no dia seguinte, fui procurar o meu sogro, meu discipulador, pastor Assis. Falei: pastor, aconteceu assim, 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 assado. Eu tinha que contar para alguém, porque o que eu tinha vivido não estava nos livros de teologia que eu havia estudado no seminário. Uma coisa fora. Eu falei: gente, será que eu estou ficando doido? E eu fui perguntar ao meu discipulador. E ele falou assim: você está fazendo algo novo na sua igreja? Deus está guiando você para fazer algo novo? Eu falei: estou. Então firme o pé, porque o inimigo faz isso toda vez que um crente se levanta para viver no propósito de Deus. Ele vai fazer algo para intimidar, ele vai fazer algo para afastar você do propósito. E a partir de então, irmãos, ele continua tentando, porque ele é um sem vergonha. Mas eu digo, nós não podemos parar. E digo para você nessa noite que está ouvindo essa palavra: se ele está intentando contra a sua vida, é porque Deus tem um propósito lindo na sua vida. Não desanime, não pare, não se intimide, firme o seu pé e declare: eu sou de Jesus. E o inimigo não tem vez na minha casa, o inimigo não tem vez na minha família, o inimigo não tem vez no meu casamento. Olha, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Quero convidar a equipe de louvor para chegar para cá. Querido, só existe um que tem todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: antes de tudo, eu preciso que você saia daqui com uma clareza de pensamento, meu irmão.
O nome de Jesus, presta atenção, olha para cá, esquece o pessoal que está subindo. O nome de Jesus não é mantra e nem é amuleto. O nome de Jesus é para quem tem compromisso com Ele. Não adianta viver uma vida promíscua, não adianta viver no pecado, não adianta viver ignorando a fé. Aí quando o chifrudo chega na sua casa, sangue de Jesus tem poder. Não adianta, ele vai rir da sua cara. Ele vai entrar na sua casa, ele vai bagunçar a sua vida. Entenda isso, irmão, porque tem crente que está completamente equivocado. Tem crente, não, me perdoe, deixa eu corrigir a frase. Existem pessoas que estão equivocadas sobre a sua fé. Acha que o nome de Jesus é um talismã, é um amuleto, que eu vou puxar na hora que eu me sentir em risco. Você precisa se comprometer com esse nome. Você precisa assumir um compromisso com esse nome. E o primeiro nível de compromisso que você assume com esse nome é aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Já que Ele é o Filho de Deus, já que Ele é o único caminho da salvação, enquanto você não entrega a sua vida nas mãos de Jesus, nada feito. Nada feito. Não adianta o pastor orar, a igreja orar, ungir com óleo. Não adianta. Você precisa no seu coração crer. Ah, pastor, eu quero isso. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Como que eu faço? A Bíblia diz como você deve fazer. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 declara: ora, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tudo que você precisa é declarar: eu sou de Jesus. Você pode fazer isso agora? Eu sou de Jesus. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. E não tema absolutamente mais nada. Porque aquele que está nas mãos de Jesus, meu irmão, está muito bem. Está muito bem. Está seguro. Não precisa temer absolutamente nada. Eu quero fazer um desafio para você essa noite. Você que está aqui no presencial, você que acompanha pela transmissão online, ao vivo da celebração, eu quero desafiar você a se posicionar. Aceite Jesus como seu Salvador. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja. Ir à igreja até o capeta vai. E não faz dele um crente. Ir à igreja não quer dizer absolutamente nada. Você precisa entregar, render a sua vida a Jesus. É o que você precisa. É o que você precisa fazer. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Não adianta articular esse nome sem ter compromisso com esse nome. Faça isso hoje. Em seu coração, diga: Jesus, eu sei que estou todo errado. Jesus, eu sei que tenho que consertar muita coisa na minha vida. Mas eu sei que Tu és o Filho de Deus. Eu sei que Você ressuscitou da morte. Aquela cruz não venceu. E sei que Você tem todo o poder. É o suficiente. Você vai encontrar a salvação. Eu quero te convidar nessa hora a se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E querido, eu queria que nessa noite você, que porventura já tenha tomado essa decisão, eu queria te convidar a tomar uma outra decisão. Você que já tomou a decisão lá de Jesus, você vai tomar uma outra decisão hoje. A de não permitir mais que as trevas paralisem você. Eu queria que você hoje assumisse uma decisão, um compromisso com Jesus de não permitir que os ataques do mal, que os ataques do inferno paralisassem você. Não permita mais isso. Porque se alguém vai recuar aqui, não vai ser você. Se alguém vai recuar aqui, não vai ser sua família, não. Não vai ser não. Será
recado lá para o mundo espiritual, mandando um recado para ele que está lá ao redor, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Manda um recado: olha, eu estou firmado em Jesus e não vou me abater. As trevas, sim, que vão estremecer diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.